Capítulo 26. Uma rachadura na pedra. Avienda examinou os terrenos da mansão, lotados de pessoas se preparando para partir. Os homens e mulheres de Bashere eram bem treinados para os pantaneiros, e trabalhavam eficientemente para guardar suas tendas e preparar seus equipamentos. No entanto, comparados aos Aiel, os outros pantaneiros, aqueles que não eram soldados de verdade, eram uma bagunça. As mulheres do acampamento corriam de um lado para o outro, como se tivessem certeza de que deixariam alguma tarefa por fazer ou algum item desempacotado. Os mensageiros corriam com seus amigos, tentando parecer ocupados para não terem que fazer nada. As tendas e equipamentos dos civis estavam sendo embalados e guardados lentamente, e eles precisariam de cavalos, carroças e equipes de motoristas para levá-los aonde precisavam ir. Avienda balançou a cabeça. Os Aiel trouxeram apenas o que podiam carregar, e seu bando de guerra incluía apenas soldados e sábios. E quando mais do que apenas lanças eram necessárias para uma campanha prolongada, todos os trabalhadores e artesãos sabiam como se preparar para a partida com rapidez e eficiência. Havia honra nisso. Honra que exigia que cada pessoa fosse capaz de cuidar de si mesma e dos seus, não atrasando o clã. Ela balançou a cabeça, voltando para sua tarefa. Os únicos que realmente não tinham honra em um dia como esse eram aqueles que não trabalhavam. Ela mergulhou um dedo no balde de água no chão à sua frente, então levantou a mão e deixou-a pairar sobre um segundo balde. Uma gota de água pingou livre. Ela moveu a mão e fez de novo. Era o tipo de punição em que nenhum pantaneiro poderia ter visto significado. Eles teriam pensado que era um trabalho fácil, sentar no chão, inclinando-se com as costas contra os troncos de madeira da casa senhorial, movendo a mão para frente e para trás, esvaziando um balde e enchendo outro, uma gota de cada vez. Para eles, mal teria sido uma punição. Isso porque os pantaneiros eram geralmente preguiçosos. Eles preferiam pingar água em baldes do que carregar pedras. Carregar pedras, no entanto, envolvia atividade, e atividade era boa para a mente e o corpo. Mover água não tinha sentido. Inútil. Não permitia que ela esticasse as pernas ou trabalhasse os músculos. E ela fez isso enquanto o resto do acampamento montava barracas para a marcha. Isso tornava a punição 10 vezes mais vergonhosa. Ela ganhava tó por cada momento em que não ajudava, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Exceto mover água. Gota a gota, a gota, a gota. Isso a deixou com raiva. Então essa raiva a deixou envergonhada. Os sábios nunca deixaram suas emoções dominá-los dessa forma. Ela teve que permanecer paciente e tentar entender por que estava sendo punida. Até mesmo tentar abordar o problema a fez querer gritar. Quantas vezes ela poderia passar pelas mesmas conclusões em sua mente? Talvez ela fosse muito densa para resolver isso. Talvez ela não merecesse ser uma sábia. Ela enfiou a mão de volta no balde, então moveu outra gota de água. Ela não gostava do que essas punições estavam fazendo com ela. Ela era uma guerreira, mesmo que não carregasse mais a lança. Ela não temia punição, nem temia dor. Mas, cada vez mais, ela temia perder o ânimo e se tornar tão inútil quanto alguém que olhava para a areia. Ela queria se tornar uma sábia. Queria desesperadamente. Ela ficou surpresa ao descobrir isso, pois nunca pensou que poderia desejar algo com tanta paixão quanto há muito tempo desejar as lanças. No entanto, conforme ela estudava os sábios durante esses últimos meses, e seu respeito por eles havia crescido, ela se aceitou como igual a eles, para ajudar a pastorear os Aiel nestes dias mais perigosos. A última batalha seria um teste diferente de qualquer outro que seu povo já conheceu. Ames e os outros estavam trabalhando para proteger os Aiel, e Avienda sentou e moveu gotas de água. — Você está bem? — perguntou uma voz. Avienda começou, olhando para cima, pegando sua faca tão abruptamente que quase derramou os baldes de água. Uma mulher com cabelo curto e escuro estava na sombra do prédio a uma curta distância. Os braços de Minfarsha estavam cruzados e ela usava um casaco da cor de cobalto com bordados prateados. Ela usava um cachecol no pescoço. Avienda se acomodou de novo, soltando sua faca. Agora ela estava deixando os pantaneiros se aproximarem furtivamente dela. — Estou bem, ela disse, lutando para não corar. Seu tom e ações deveriam ter indicado que ela não queria ser envergonhada pela conversa, mas me não pareceu notar isso. A mulher se virou e olhou para o acampamento. — Você não tem nada. Estar fazendo? Avienda não conseguiu suprimir o rubor dessa vez. — Estou fazendo o que devo. Minha assentiu, e Avienda se forçou a parar de respirar. Ela não podia se dar ao luxo de ficar brava com essa mulher. Sua primeira irmã havia pedido para ela ser gentil com mim.
Ela decidiu não se ofender. Min não sabia o que estava dizendo. Achei que podia falar com você, disse Min, ainda olhando para o acampamento. Não tenho certeza de quem mais eu poderia abordar. Não confio nas Aes Sedai, e ele também não. Não tenho certeza se ele confia em alguém agora. Talvez nem em mim. A Vienda olhou para o lado e viu que Min estava observando Rand al'Thor enquanto ele se movia pelo acampamento, vestindo um casaco preto, cabelos ruivos dourados brilhando na luz da tarde. Ele parecia se elevar sobre os Saldaianos que o atendiam. A Vienda tinha ouvido sobre os eventos da noite anterior, quando ele tinha sido atacado por Semirage. Um dos renegados. A Vienda desejou ter visto a criatura antes de ser morta. Ela estremeceu. Rand al'Thor lutou e venceu. Embora ele tenha agido como um tolo na maior parte do tempo, ele era um guerreiro habilidoso e sortudo. Quem mais vivo poderia alegar ter derrotado pessoalmente tantos renegados quanto ele? Havia muita honra nele. A luta dele o deixará marcado de maneiras que ela ainda não entendia. Ela podia sentir a dor dele. Ela sentiu isso durante o ataque de Semirage também, embora a princípio ela tenha erroneamente pensado que era um pesadelo. Ela rapidamente percebeu que estava errada. Nenhum pesadelo poderia ser tão terrível. Ela ainda podia sentir ecos daquela dor incrível, aquelas ondas de agonia, o frenesi dentro dele. A Vienda tinha dado o alarme, mas não rápido o suficiente. Ela tinha que reclamar com ele por seu erro. Ela lidaria com isso quando terminasse com suas punições. Se ela terminasse, Rand al'Thor lidaria com seus problemas, ela disse, pingando mais água. Como você pode dizer isso? Min perguntou, olhando para ela. Você não consegue sentir a dor dele. Eu sinto cada momento disso, a Vienda disse entre dentes. Mas ele deve enfrentar suas próprias provações, assim como eu enfrento as minhas. Talvez haja um dia em que ele e eu possamos enfrentar as nossas juntos, mas esse momento não é agora. Devo ser igual a ele, primeiro, ela acrescentou em sua cabeça. Não ficarei ao lado dele como sua inferior. Min a estudou, e a Vienda sentiu um calafrio, imaginando que visões a mulher tinha. Dizia-se que suas previsões do futuro sempre se tornavam realidade. Você não é o que eu esperava, Min finalmente disse. Eu te enganei. A Vienda disse, franzindo a testa. Não, não isso, Min disse com uma risadinha. Quer dizer, eu estava errada sobre você, eu acho. Eu não tinha certeza do que pensar, depois daquela noite em KNLYN quando... Bem, aquela noite quando unimos Rand. Eu me sinto próxima de você, mas distante de você ao mesmo tempo. Ela deu de ombros. Eu acho que esperava que você viesse me procurar no momento em que chegasse ao acampamento. Tínhamos coisas para discutir. Quando você não tinha, eu me preocupei. Pensei que talvez tivesse te ofendido. Você não tem nada a ver comigo, disse a Vienda. Bom, disse Min, eu ainda me preocupo às vezes que nós iremos chegar a um confronto. E de que serviria um confronto? Não sei, Min disse com um encolher de ombros. Imaginei que seria o jeito Aiel. Desafie-me para uma luta de honra. Por ele. A Vienda bufou. Lutar por um homem. Quem faria uma coisa dessas? Se você tivesse tó para mim, talvez eu pudesse exigir que dançássemos as lanças, mas apenas se você fosse uma donzela. E apenas se eu ainda fosse uma também. Suponho que poderíamos lutar com facas, mas dificilmente seria uma luta justa. Que honra haveria para ser ganha lutando contra alguém sem habilidade? Min corou, como se a Vienda tivesse lhe oferecido um insulto. Que reação curiosa. Não sei sobre isso, disse Min, tirando uma faca da manga e girando-a entre os nós dos dedos. Não estou em defesa. Ela fez a faca desaparecer na outra manga. Porque os pantaneiros sempre exibiam tais floreios com suas facas. Thor Merrilin também era propenso a isso. Min não entendia que a Vienda poderia ter cortado a garganta da mulher 3 vezes durante o tempo que levou para mostrar aquela faca como um artista de rua. A Vienda não disse nada, no entanto. Min estava obviamente orgulhosa da habilidade, e não havia necessidade de envergonhar a mulher. Não é importante, disse a Vienda, continuando seu trabalho. Eu não lutaria com você a menos que me insultasse gravemente. Minha primeira irmã considera você uma amiga, e eu gostaria de fazer o mesmo. Tudo bem, Min disse, cruzando os braços e olhando de volta para Rand. Bem, acho que isso é uma coisa boa. Tenho que admitir, não gosto muito da ideia de compartilhar. A Vienda hesitou, então mergulhou o dedo no balde. Nem eu. Pelo menos, ela não gostava da ideia de dividir com uma mulher que não conhecia muito bem.
Então o que fazemos? Continuamos como temos feito, disse a Vienda. Você tem o que deseja, e eu estou ocupado com outros assuntos. Quando for um momento diferente, eu o informarei. Isso é direto da sua parte, disse Min, parecendo confuso. Você tem outros assuntos para ocupar você? Como mergulhar o dedo em baldes de água? A Vienda corou novamente. Sim, ela retrucou. Simplesmente assim. Você me dará licença. Ela se levantou e foi embora, deixando os baldes. Ela sabia que não deveria ter perdido a paciência, mas não conseguia evitar. Min, repetidamente apontando sua punição. Sua incapacidade de decifrar o que os sábios desejavam dela. Rand al'Thor, constantemente se colocando em perigo, e a Vienda incapaz de levantar um dedo para ajudá-lo. Ela não conseguia mais suportar. Ela cruzou o colmo marrom do verde da mansão, cerrando e abrindo os punhos, mantendo distância de Rand. Do jeito que o dia estava indo, ele notaria seu dedo enrugado e perguntaria por que ela o estava encharcando. Se ele descobrisse que os sábios a estavam punindo, ele provavelmente faria algo precipitado e faria papel de bobo. Os homens eram assim, Rand al'Thor principalmente. Ela caminhou pelo chão elástico, o colmo marrom estampado com impressões quadradas onde as tendas estavam, abrindo caminho por entre os pantaneiros correndo para um lado e para o outro. Ela passou por uma fila de soldados jogando sacos de grãos para o próximo e carregando-os em uma carroça atrelada a 2 cavalos de tração de cascos grossos. Ela continuou se movendo, tentando se impedir de explodir. A verdade era que ela se sentia tão propensa a fazer algo precipitado quanto Rand al'Thor. Por quê? Porque ela não conseguia decifrar o que estava fazendo de errado. Os outros Aiel no acampamento pareciam tão ignorantes quanto ela, embora, é claro, eles não tivessem falado com ela sobre as punições. Ela se lembrava bem de ter visto punições semelhantes quando era uma donzela, e sempre soubera que deveria ficar fora dos negócios da sábia. Ela contornou a carroça e se viu indo em direção a Rand al'Thor novamente. Ele estava falando com 3 dos intendentes de Davron Basheri, mais altos do que cada um deles por uma cabeça. Um deles, um homem com um longo bigode preto, apontou para as linhas de cavalos e disse algo. Rand avistou a Vienda e levantou a mão em sua direção, mas ela se virou rapidamente, indo em direção ao acampamento Aiel no lado norte do verde. Ela rangeu os dentes, tentando, sem sucesso, domar sua raiva. Ela não tinha o direito de sentir raiva, mesmo que fosse só de si mesma. O mundo estava perto de acabar e ela passava os dias sendo punida. À frente, ela avistou um pequeno grupo de sábios, Amis, Bair e Melaine, parados ao lado de uma pilha de mochilas marrons de barraca. Os fardos apertados e oblongos tinham alças para facilitar o transporte sobre o ombro. A Vienda deveria ter retornado aos seus baldes e vermelhazobrado seus esforços. Mas ela não o fez. Como uma criança com um bastão atacando Narshat, ela caminhou até os sábios, furiosa. A Vienda. Bair perguntou. Você já terminou sua punição? Não, não tenho, a Vienda disse, parando na frente deles, com as mãos em punhos ao lado do corpo. O vento puxou sua blusa, mas ela a deixou balançar. Trabalhadores apressados do acampamento, tanto Aiel quanto Saldayan, deram ao grupo um amplo espaço. Bem, Bair perguntou. Você não está aprendendo rápido o suficiente, Amis acrescentou, balançando sua cabeça de cabelos brancos. Não está aprendendo rápido o suficiente. A Vienda exigiu. Aprendi tudo o que você me pediu. Memorizei cada lição, repeti cada fato, executei cada dever. Respondi a todas as suas perguntas e vi você acenar em aprovação a cada resposta. Ela os encarou antes de continuar. Eu posso canalizar melhor do que qualquer mulher Aiel viva, ela disse. Eu deixei as lanças para trás, e dou boas-vindas ao meu lugar entre vocês. Eu cumpri meu dever e busquei honra em cada ocasião. Ainda assim, vocês continuam a me dar punições. Eu não vou mais aceitar isso. Ou me digam o que vocês desejam de mim, ou me mandem embora. Ela esperava a raiva deles. Ela esperava a decepção. Ela esperava que eles explicassem que um mero aprendiz não deveria questionar os sábios completos. Ela esperava, pelo menos, receber uma punição maior por sua temeridade. Amis olhou para Melaine e Bair. Não somos nós que punimos você, criança, ela disse, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Essas punições vêm por sua própria mão. Seja lá o que eu tenha feito, disse a Vienda, não consigo ver que isso faria com que vocês me tornassem Datsang. Vocês se envergonham ao me tratarem assim. Criança, Amis disse, encontrando seus olhos. Você está rejeitando nossas punições. Sim,
ela disse, o coração batendo forte. Estou. Você acha que suas apostas são tão fortes quanto as nossas, não é? Bair perguntou, protegendo seu rosto envelhecido com a mão. Você presume ser nosso igual? Igual a eles, pensou a Vienda, pânico se instalando. Eu não sou igual a eles. Tenho anos para estudar. O que estou fazendo? Ela poderia recuar agora, implorar perdão, encontrar seu Tó de alguma forma. Ela deveria voltar correndo para sua punição e mover as águas. Sim, era isso que ela precisava fazer. Ela tinha que ir e... Não vejo mais razão para estudar, ela se viu dizendo em vez disso. Se essas punições são tudo o que você tem para me ensinar, então devo assumir que aprendi tudo o que preciso. Estou pronta para me juntar a você. Ela cerrou os dentes, esperando uma explosão de vermelha-azulidade furiosa. O que ela estava pensando? Ela não deveria ter deixado a conversa tola de mim irritá-la tanto. E então Bair começou a rir. Era um som de barriga cheia, incongruente vindo da pequena mulher. Melaine se juntou a ela, Wise One de cabelos de sol segurando sua barriga, ligeiramente inchada por causa da gravidez. Ela demorou ainda mais que você, Amis. Melaine exclamou. A garota mais teimosa que eu já vi. A expressão de Amis era atipicamente suave. Bem-vinda, irmã, ela disse à Vienda. A Vienda piscou. O quê? Você é uma de nós agora, garota. Bair disse. Ou logo será. Mas eu te desafiei. Uma sábia não pode permitir que outros pisem nela, disse Amis. Se ela vier para a sombra da nossa irmandade pensando como uma aprendiz, então ela nunca se verá como uma de nós. Bair olhou para Rand Altor, que estava à distância conversando com Sarene. Eu nunca percebi o quão importantes eram nossos costumes até estudar essas Aes Sedai. As que estão no fundo sorriem afetadamente e imploram como cães, e são ignoradas por aqueles que se consideram superiores a elas. É uma maravilha que elas consigam alguma coisa. Mas há posição entre os sábios, disse a Vienda. Não há posição. Amis pareceu confusa. Alguns de nós têm mais honra do que outros, conquistados por sabedoria, ações e experiência. Melaine levantou um dedo. Mas é importante, vital, até, que cada sábia esteja disposta a defender seu próprio poço. Se ela vermelhazita que está certa, não pode se deixar ser empurrada para o lado, nem mesmo por outras sábias, não importa quão velhas ou sábias sejam. Nenhuma mulher está pronta para se juntar a nós até que ela se declare pronta, Amis continuou. Ela deve se apresentar como nossa igual. Uma punição não é uma punição verdadeira a menos que você a aceite, a Vienda, disse Bair, ainda sorrindo. Nós pensamos que você estava pronto semanas atrás, mas você teimosamente continuou a obedecer. Quase, comecei a pensar que você era orgulhosa, garota, Melaine acrescentou com um sorriso afetuoso. Garota, não mais, Amis disse. Oh, ela ainda é uma menina, disse Bair. Até que mais uma coisa seja feita. A Vienda se sentiu atordoada. Eles disseram que ela não estava aprendendo rápido o suficiente. Aprendendo a se defender. A Vienda nunca permitiu que outros a pressionassem, mas esses não eram outros, eles eram sábios, e ela, a aprendiz. O que teria acontecido se Mi não a tivesse irritado? Ela teria que agradecer a mulher, embora Mi não percebesse o que ela tinha feito. Até que mais uma coisa seja feita. O que ainda devo fazer? A Vienda perguntou. Ruidia, disse Bair. Claro. Uma sábia visitou aquela cidade mais sagrada 2 vezes em sua vida. Uma vez quando se tornou uma aprendiz, uma vez quando se tornou uma sábia completa. As coisas serão diferentes, agora, disse Melaine. Ruidia não é mais o que era. Isso não é motivo para abandonar os velhos costumes, respondeu Bair. A cidade pode estar aberta, mas ninguém será tolo o suficiente para andar pelos pilares. A Vienda, você deve. Bair, Amis interrompeu, se estiver tudo bem com você, eu preferiria contar a ela. Bair hesitou, então assentiu. Sim, claro. É justo. Nós viramos as costas para você agora, a Vienda. Não a veremos novamente até que você retorne para nós como uma irmã retornando de uma longa jornada. Uma irmã que tínhamos esquecido que conhecíamos, disse Melaine, sorrindo. As duas se viraram para ela, então Amis começou a caminhar em direção ao terreno de viagem. A Vienda correu para alcançá-la. Você pode usar suas roupas desta vez, Amis disse, pois é a marca de sua posição.
Normalmente, eu sugeriria que você viajasse para a cidade a pé, embora saibamos de viagens agora, mas acho que esse costume é melhor dobrado neste caso. Ainda assim, você não deve viajar diretamente para a cidade. Eu sugiro viajar para Cold Rocks Road e caminhar de lá. Você deve passar um tempo na Terra Tríplice para contemplar sua jornada. A Vienda assentiu. Vou precisar de um odre e suprimentos lá. Pronto e esperando por você no porão, Amis disse. Estávamos esperando que você saltasse esse abismo em breve. Você deveria ter saltado dias atrás, considerando todas as dicas que lhe demos. Ela olhou para a Vienda, que olhou para o chão. Você não tem motivo para vergonha, disse Amis. Esse fardo está sobre nós. Apesar da brincadeira de Bair, você se saiu bem. Algumas mulheres passam meses e meses sendo punidas antes de decidir que já tiveram o suficiente. Tivemos que ser duros com você, criança, mais duros do que eu já vi um aprendiz pronto ser tratado. Há tão pouco tempo. Eu entendo, disse a Vienda. E, obrigada. Amis bufou. Você nos forçou a ser muito criativos. Lembre-se desse tempo que você passou e da vergonha que sentiu, pois é a vergonha que qualquer Datsan conhecerá, se você os entregar ao seu destino. E eles não podem escapar disso simplesmente exigindo libertação. O que você faz se uma aprendiz se declara pronta para ser uma sábia durante seus primeiros meses de treinamento? Amarre-a algumas vezes e coloque-a cavando buracos, eu suspeito, disse Amis. Não sei se isso já aconteceu. O mais próximo foi Sevana. A Vienda se perguntou por que os sábios aceitaram a mulher Shaido sem reclamar. Sua declaração foi o suficiente, e então Amis e os outros foram forçados a aceitá-la. Amis puxou seu chale para perto. Há um pacote para você com as donzelas guardando o campo de viagem. Quando chegar a Ruidian, viaje para o centro da cidade. Você encontrará os pilares de vidro. Passe pelo centro deles e depois retorne aqui. Passe bem seus dias correndo para a cidade. Nós a pressionamos muito para que você tivesse esse tempo para contemplação. É provável que seja o último que você terá por algum tempo. A Vienda assentiu. A batalha vem. Sim. Retorne rapidamente assim que passar pelos pilares. Precisaremos discutir como lidar melhor com o Caracar. Ele mudou desde a noite passada. Entendo, disse a Vienda, respirando fundo. Vá, Amis disse, e retorne. Ela enfatizou a palavra final. Algumas mulheres não sobreviveram a Ruidian. A Vienda encontrou os olhos de Amis e assentiu. Amis tinha sido uma segunda mãe para ela de muitas maneiras. Ela foi recompensada com um sorriso raro. Então Amis virou as costas para a Vienda, assim como as outras duas fizeram. A Vienda respirou fundo outra vez, olhando para trás através da grama pisoteada diante da mansão para onde Rand falava com os intendentes, sua expressão severa, o braço sem uma mão segurava-a dobrada atrás das costas, o outro braço gesticulando animadamente. Ela sorriu para ele, embora ele não estivesse olhando em sua direção. Voltarei para buscá-lo, ela pensou. Então ela trotou para o campo de viajar, pegou a mochila e teceu um portal que a depositaria a uma distância segura do Cold Rocks Road, ao lado de uma formação rochosa conhecida como Maiden Spear, de onde ela poderia correr para o road e se preparar. O portal se abriu para o ar familiar e seco do oeste. Ela se abaixou pelo portal, exultando, finalmente, com o que tinha acabado de acontecer. Sua honra havia retornado. Saí por um pequeno Watergate, Aes Sedai, Shemerin disse, curvando a cabeça diante dos outros na tenda. Na verdade, não foi tão difícil, uma vez que deixei a torre e entrei na cidade. Não ousei sair por uma das pontes. Não podia deixar a Mirlin saber o que eu estava fazendo. Romanda observava, braços cruzados. Sua tenda estava iluminada por 2 lâmpadas de latão, chamas dançando nas pontas. 6 mulheres ouviam a história da fugitiva. Lelaine estava lá, apesar de Romanda ter tentado impedi-la de ouvir sobre o encontro. Romanda esperava que a esbelta Blue estivesse ocupada demais aproveitando seu status no acampamento para se incomodar com um evento aparentemente tão trivial. Ao lado dela estava Siwan. A antiga Mirlin havia se agarrado Lelaine com a força de uma craca. Romanda estava bem satisfeita com a habilidade recém-descoberta de curar um imobilizador. Ela era amarela, afinal, mas uma parte dela desejava que isso não tivesse acontecido com Siwan. Como se Lelaine não fosse ruim o suficiente para lidar. Romanda não havia esquecido a natureza astuta de Siwan, mesmo que tantos outros no acampamento parecessem ter feito isso. Menor força no poder não significava menor capacidade de conspirar. Sherion estava lá, é claro.
A guardiã ruiva sentou-se ao lado de Lelaine. Sheriam andava retraída ultimamente, e mal mantinha a dignidade de uma Aes Sedai. Mulher tola! Ela precisava ser removida de seu lugar. Todos podiam ver isso. Se Egwene algum dia retornasse, e Romanda rezou para que ela retornasse, mesmo que fosse só porque isso iria atrapalhar os planos de Lelaine, então haveria uma oportunidade. Uma nova guardiã. A outra pessoa na tenda era Magla. Romanda e Lelaine tinham discutido, com controle, é claro, sobre quem seria o primeiro a interrogar Shemerin. Elas tinham decidido que a única maneira justa era fazer isso juntas. Como Shemerin era amarela, Romanda conseguiu convocar a reunião em sua própria tenda. Foi um choque quando Lelaine apareceu não só com Siuan, mas também com Sheriam. Mas elas nunca disseram quantos atendentes poderiam levar. Então Romanda ficou apenas com Magla. A mulher de ombros largos sentou-se ao lado de Romanda, ouvindo em silêncio a confissão. Romanda deveria ter mandado chamar outra pessoa? Teria parecido muito óbvio, atrasar a reunião por isso. Não era realmente um interrogatório, no entanto. Shemerin falou livremente, sem resistir a perguntas. Ela sentou-se em um pequeno banco diante deles. Ela recusou uma almofada para isso. Romanda raramente tinha visto uma mulher tão determinada a se punir quanto essa pobre criança. Não uma criança, pensou Romanda. Uma Aes Sedai completa, não importa o que ela diga. Queime você, Elaida, por transformar uma de nós nisso. Shemerin era amarela. Queime, ela era amarela. Ela estava falando com eles por quase uma hora agora, respondendo perguntas sobre o status da Torre Branca. Siuan foi a primeira a perguntar como a mulher tinha escapado. Por favor, me perdoe por procurar trabalho no acampamento sem vir até você, Aes Sedai, Shemerin disse, de cabeça baixa. Mas eu fugi da torre contra a lei. Como uma seita partindo sem permissão, sou uma fugitiva. Eu sabia que seria punida se fosse descoberta. Fiquei nesta área porque é muito familiar, e não posso deixá-la ir. Quando seu exército chegou, vi uma chance de trabalho, e a aproveitei. Mas, por favor, não me force a voltar. Não serei um perigo. Buscarei uma vida como uma mulher normal, tomando cuidado para não usar minhas habilidades. Você é uma Aes Sedai, disse Romanda, tentando manter a aspereza fora de sua voz. A atitude dessa mulher deu muito crédito às coisas que Egwene disse sobre o reinado faminto por poder de Elaida na torre. Não importa o que Elaida diga. Shemerin apenas balançou a cabeça. Luz. Ela nunca foi a mais equilibrada das Aes Sedai, mas era chocante vê-la tão caída. Conte-me sobre esse Watergate, disse Siuan, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Onde poderíamos encontrá-lo? No lado sudoeste da cidade, Aes Sedai, disse Shemerin. Cerca de 5 minutos de caminhada para o leste de onde estão as estátuas antigas de Elean Aulanderin e seus guardiões. Ela hesitou, de repente parecendo ansioso. Mas é um portão pequeno. Você não conseguiria passar um exército por ele. Só sei dele porque tinha o dever de cuidar dos mendigos que moram lá. Eu quero um mapa de qualquer forma, Siuan disse, então ela olhou para Lelaine. Pelo menos, eu acho que deveríamos ter um. É uma ideia sensata, Lelaine disse em um tom nauseantemente magnânimo. Eu quero saber mais sobre sua situação, disse Magla. Como é que Elaida pode pensar que rebaixar uma irmã era sábia? Egwene falou desse evento, e eu achei incrível também. Qual era o pensamento de Elaida? Não posso falar pelo pensamento da Amirlin, disse Shemerin. Ela se encolheu quando as mulheres na sala deram um conjunto de olhares não tão sutis ao chamar Elaida de Amirlin. Romanda não se juntou a ela. Algo pequeno estava rastejando sob o chão de lona da tenda, movendo-se de um canto em direção ao centro da sala. Luz. Aquilo era um rato. Não, era muito pequeno. Talvez um grilo. Ela se mexeu desconfortavelmente. Mas certamente você fez algo para ganhar a ira dela, disse Magla. Algo digno de tal tratamento. Disse Shemerin. Ela continuou olhando para Siuan por algum motivo. Mulher tola. Romanda quase pensou que Elaida tinha feito a jogada certa. Shemerin nunca deveria ter recebido Shali. Claro, rebaixá-la para a seita também não era maneira de lidar com a situação. A Amirlin não poderia receber tanto poder. Sim, definitivamente havia algo sob a lona, abrindo caminho com determinação até o centro da tenda, um pequeno pedaço se movendo aos solavancos. Eu era fraco diante dela, Shemerin finalmente disse. Estávamos falando de eventos no mundo.
Eu não podia engoli-los. Não demonstrei a postura digna de uma Aes Sedai. É isso. Lelaine perguntou. Você não conspirou contra ela? Você não a contradisse? Shemerin balançou a cabeça. Eu fui leal. Acho isso difícil de acreditar, disse Lelaine. Eu acredito nela, Siuan disse secamente. Shemerin mostrou bem que estava no bolso de Elaida em várias ocasiões. Este é um precedente perigoso, observou Magla. Queima minha alma, mas queima. Sim, Romanda concordou, observando o que quer que fosse coberto de lona avançar lentamente diante dela. Suspeito que ela usou o pobre Shemerin como exemplo, aclimatando a Torre Branca ao conceito de rebaixamento. Isso permitirá que ela o use naqueles que são, na verdade, seus inimigos. A conversa chegou a um ponto de calmaria. Os Cithers que apoiavam Egwene provavelmente encabeçariam a lista dos que seriam rebaixados, se Elaida mantivesse seu poder e as Aes Sedai se reconciliassem. Isso é um rato? Siuan perguntou, olhando para baixo. É muito pequeno, disse Romanda. E não é importante. Pequeno, disse Lelaine, inclinando-se. Romanda franziu a testa, olhando para o local novamente. Parecia ter crescido mais. Na verdade, o solavanco sacudiu de repente, empurrando para cima. O piso de lona se partiu, e uma barata de corpo grosso, tão larga quanto um figo, passou por ele. Romanda recuou em repulsa. A barata deslizou pela lona, as antenas se contraindo. Siuan tirou o sapato para afastá-la. Mas o fundo da barraca borbulhou perto do rasgo, e uma segunda barata escalou. Depois uma terceira. Então uma onda delas, derramando-se pela fenda como chá muito quente espirrado de uma boca. Um tapete preto e marrom de criaturas lutando, arranhando e correndo, empurrando umas às outras na pressa de sair. As mulheres gritaram de repulsa, jogando bancos e cadeiras para trás enquanto se levantavam. Os guardas estavam na sala um momento depois. Horik de ombros largos se uniu a Magla, e aquela pedra de pele acobreada de uma. O homem era Burin Shaeren, ligado a Lelaine. Eles tinham espadas desembainhadas aos gritos, mas as baratas pareciam derrubá-los. Eles ficaram parados, olhando para o fluxo de insetos imundos. Sherion pulou na cadeira. Siuan canalizou e começou a esmagar as criaturas mais próximas a ela. Romanda odiava usar o poder único para a morte, mesmo em criaturas tão vis, mas ela também se viu canalizando o ar e esmagando os insetos em faixas, mas as criaturas estavam chegando rápido demais. Logo o chão estava fervilhando delas, e as Aes Sedai foram forçadas a sair da tenda e entrar na escuridão silenciosa do acampamento. Horik fechou as abas, embora isso não impedisse os insetos de saírem espremidos. Lá fora, Romanda não conseguia parar de passar os dedos pelos cabelos, só por precaução, para ter certeza de que nenhuma das criaturas tinha mexido neles. Ela estremeceu ao imaginar as criaturas subindo em seu corpo. Há algo na tenda que seja querido para você? Lelaine perguntou, olhando de volta para a tenda. Através da luz da lâmpada, ela podia ver os insetos sombrios correndo pelas luminárias. Romanda poupou um pensamento para seu diário, mas sabia que nunca mais conseguiria tocar naquelas páginas depois que sua tenda tivesse sido infestada dessa forma. Nada que eu gostaria de manter agora, ela disse, tecendo fogo. E nada que eu não possa substituir. Os outros se juntaram a ela, e a tenda explodiu em chamas, Horik pulando para trás enquanto eles canalizavam. Romanda pensou ter ouvido os insetos estalando e chiando lá dentro. As Aes Sedai se afastaram do calor repentino. Em instantes, a tenda inteira era um inferno. Mulheres correram para fora das tendas próximas para olhar. Não acho que isso fosse natural, Magla disse suavemente. Aquelas eram baratas de 4 espinhos. Marinheiros as veem em navios que visitam Shara. Bem, não é o pior que já vimos do tenebroso, disse Siuan, cruzando os braços. E veremos pior ainda, marque minhas palavras. Ela olhou para Shemerin. Venha, eu quero esse mapa de você. Eles partiram com Horik e os outros, que alertariam o acampamento de que o tenebroso havia tocado nele esta noite. Romanda ficou observando a tenda queimar. Logo, ela era apenas brasas fumegantes. Luz, ela pensou. Egwene está certa. Está chegando. Rápido. E a garota estava aprisionada agora. Ela se encontrou com Hall na noite anterior no mundo dos sonhos, informando-o sobre seu jantar desastroso com Elaida e as consequências de insultar a falsa Mirlin. E ainda assim Egwene ainda recusou o resgate. Tochas foram acesas e guardiões despertados como precaução contra mais mal. Ela sentiu cheiro de fumaça.
Eram os restos de tudo o que ela possuía no mundo. A torre precisava estar inteira. Custe o que custar. Ela estaria disposta a se curvar diante de Elaida para fazer isso acontecer? Ela colocaria um vestido de aceita novamente se isso trouxesse unidade para a última batalha? Ela não conseguia decidir. E isso a perturbou quase tanto quanto aquelas baratas correndo.